Olá, tudo bem? Bora para as nossas atividades de matemática? Então, peguem o material de vocês, o livro de matemática, peguem lápis, borracha, tá? Estejam preparados, assistam ao vídeo explicativo e já já a gente volta. E o nosso assunto de hoje é medidas de massa. Nós já sabemos que algumas coisas podem ser bem leves e outras coisas bem pesadas. Mas em algumas situações não basta saber se é leve ou pesado, eu preciso de ter as medidas exatas. Por exemplo, numa receita, em que se eu colocar mais ou menos do que é pedido, pode ser que meu produto saia errado. Para isso usamos a balança, mas o que é balança? É um instrumento de medida que mede a massa, o que chamamos de peso. Surgiu há muito tempo atrás lá no Egito, mas é claro que de lá para cá esse instrumento foi se modernizando, nos dando uma informação cada vez mais precisa. Para medir massa, encontramos essa unidade de medida: grama, representado pela letra G, e quilograma, representado pelas letras K e G. A cada 1000 gramas, temos 1 quilograma. Compramos várias coisas pela medida de massa: carne, chocolate, verduras e legumes, arroz, entre outros. Mas pense bem. Escolha bem seus alimentos. Pratique atividade física, para que você não tenha que correr da balança. E aí, aprendeu? Pegue pesado nos estudos, para não ter peso na consciência, hein? E aí, gostaram do vídeo? Vocês entenderam? Então, as medidas de massa são as medidas que a gente utiliza para saber o peso do objeto, tá? Então, geralmente a gente utiliza essas medidas de massa quando a gente vai comprar algum alimento, tá? Por quê? Porque a gente precisa pesar esse alimento, porque esse alimento, o valor dele é de acordo com o peso, tá? Então, tem que ser pesado para saber o valor que nós vamos pagar por aquele alimento. E também, na hora de fazer alguma receita, na hora de preparar algum alimento, a gente utiliza muito a medida de massa, tá? Então, a gente utiliza nas balanças, tá? Essa é uma balança analógica. Então, aqui, ó, a gente coloca o peso do alimento, ó, e ele vai marcando pra gente de acordo com o peso, tá? Então, aqui, ó, gramas, aí quando dá 1000 gramas, a gente sabe que vai para quilo. E quando dá 1000 quilos, a gente vai para tonelada, tá bom? Então, são as medidas de acordo com o peso, tá? Quando a gente vai preparar um alimento, a gente utiliza as balanças, mas também a gente utiliza outros tipos de instrumentos, outros tipos de materiais, de objetos, que são mais usuais pra gente, tá? Que são mais práticos. Por exemplo, a gente utiliza a colher para medir, né? Então, nas receitas vocês vão ver muito assim, ó, uma colher de sopa, uma colher e meia, uma colher de sobremesa, uma colher de café, uma colher de chá. Então, a colher de sopa, de café, de sobremesa e de chá, ela é de acordo com o tamanho, tá? Por isso que cada uma tem o seu nome, tá? Então, a gente mede também por colher, tá? Então, não é por peso. Então, como assim, professor? Então, por exemplo, uma colher de sopa, que é essa, de açúcar, por exemplo, ela tem a mesma quantidade do que eu colocar aqui na minha balança, tá? Então, tem muita gente que não tem balança em casa, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, a maioria das receitas, ao invés de colocar a quantidade, por exemplo, 50 gramas de açúcar, então eles já sabem que 50 gramas de açúcar dá em uma colher. Então, é mais fácil e mais prático, né? Eles colocarem uma colher de açúcar, uma colher de sopa de açúcar, tá? Geralmente também, quando a gente encontra muito essas marcas de peso, tá? Essas medidas de peso
nos produtos, nas embalagens, tá? Então, quando a gente vai ao mercado, a gente sempre vê. Então, ó, 1 quilo significa que aqui, ó, tem 1 quilo de farinha. O peso é 1 quilo, tá? Se eu for utilizar uma receita que tenha 1 quilo, então eu já sei que eu vou utilizar o pacote todo. Agora, se tiver meio quilo, então eu já sei que é a metade. Bom, se 1000 gramas corresponde a 1 quilo, quantas gramas correspondem a meio quilo, tá? Então, qual é a metade de 1000? 500, né? 500 mais 500 dá 1000, tá? Então, 500 gramas significa meio quilo, tá? 1000 gramas significa 1 quilo. Nós também encontramos produtos em mercados, olha, de acordo com as gramas também, tá? Então, grama é menos do que quilo, tá? E quilo é menos do que tonelada, tá? Então, para grama virar quilo, ela precisa de 1000, certo? Bom, então vamos agora para as atividades do livro. Abram aí na página 42 e bora lá. Vamos então para a página 42. As balanças. As balanças são instrumentos que medem a massa, que popularmente a gente chama de peso, tá? Então, as balanças são usadas para medir o peso de um determinado corpo, ou seja, de um objeto, tá? Então, tem uma balança analógica, assim, ó, você coloca e aí vai marcando aqui, igual a que eu mostrei no vídeo, e tem a digital. Geralmente, a gente vê bastante nos mercados, principalmente no açougue, quando a mamãe pede carne lá, a vovó, né? Aí eles colocam aqui e já aparece aqui, ó, a quantidade de peso, né, daquela carne, tá? Que é uma balança digital. As unidades mais usuais para medir a massa são o grama e o quilograma. Então, são os que a gente mais usa, tá? Que é o quilo e o grama. O grama é chamado de, a gente abrevia com a letra G. E o quilograma de kg, tá? O quilo equivale a 1000 gramas, tá? Então, para grama virar quilo, ela precisa de 1000, certo? Mas há outras unidades de medida de massa menores do que grama, por exemplo, miligrama, tá? Então, 1000 miligramas dá 1 grama e 1000 gramas dá 1 quilo, certo? Veja, por exemplo, alguns itens das propriedades nutricionais do feijão cru, que é aqui, ó. Então, uma porção de 60 gramas de feijão cru, ele tem 32 gramas de carboidrato, 14 gramas de proteína, 62 miligramas de cálcio e 4 gramas de ferro, tá? Então, essa informação aqui, ela tá disponível nesse site, que foi acessado para colocar nesse livro pela última vez, no dia 17 de abril do ano de 2017. Então, aqui, você sabe o que significa mg? Então, aqui vocês vão colocar, tá? Quantos gramas tem em meio quilograma? Lembra? Quantos gramas tem em 2,5 kg? Então, se o quilo tem 1000 gramas, quantas gramas tem meio quilograma, tá? E 2,5 kg? 2,5 kg tem quantas gramas? Lembrando que, ó, para se tornar quilo, precisa de 1000 gramas, tá bom? Coloquem aqui da forma que vocês acham que é. Não tenham medo de errar. Se tiver errado, não tem problema. A professora vai corrigir e vai mostrar para vocês. 3. Juliana foi ao mercado comprar 1 quilo de café para sua mãe. Só encontrou pacotes de 250 gramas. Quantos pacotes Juliana precisou comprar para completar 1 quilo de café? Então, aqui, ó. 1 quilo não são 1000 gramas? Então, quantos pacotes de 250 ela precisa comprar até chegar no 1000, tá? Página 43, o miligrama. O miligrama corresponde à milésima parte do grama, por isso que precisa de 1000 miligramas para virar 1 grama, tá? Alguns objetos são bastante leves, como a tampa de uma caneta, por exemplo, né? Ela pesa menos que 1 grama. Ela pesa, ó, 8 miligramas, ó, 0,08 gramas, tá? Aqui, ó, a caneta e a medida numa balança digital.
No texto que o Dr. Renato trouxe para a turma, aparecem situações usando miligrama. Leia. Osteoporose é uma doença que atinge os ossos e, para evitá-la, é importante assegurar, desde cedo, bons níveis de cálcio no organismo. Até os 30 anos de idade, nosso organismo acumula o cálcio vindo da dieta, mas, a partir daí, começam as perdas. Ingerir leite e seus derivados é uma maneira de ingerir cálcio. Vejamos quanto consumir por dia. Crianças e adolescentes, é necessário consumir 1.300 mg de cálcio. Adultos, 1.000 mg. Maiores que 51 anos, 1.200 mg. Mas onde encontramos o cálcio? Veja alguns exemplos. O cálcio pode estar presente em um copo de iogurte desnatado, em um copo de leite desnatado, a quantidade, e em uma fatia de queijo Minas, a quantidade que tem o cálcio, tá? Agora responda. Se uma pessoa tomou um copo de leite desnatado e comeu uma fatia média de queijo Minas, quanto cálcio ele ingeriu? Então, tomou um copo de leite desnatado e uma fatia de queijo Minas. Então, quanto cálcio ele ingeriu? Vamos agora para as atividades no papel. Lembrando que não é necessário imprimir, tá? Imprime quem quer e quem não pode imprimir, quem não quer imprimir, não precisa. O que deve fazer? Colocar no caderno de matemática a data de hoje e o nome da atividade, medida de massa, certo? Coloque o número da alternativa. Aqui não tem alternativa, então vocês podem colocar 1 e 2, tá? Então, 1A e a resposta. B e a resposta. Quem quiser copiar a frase completa para não se esquecer, para ficar mais fácil de estudar, tudo bem, também pode, certo? Então, vamos lá. A unidade de massa mais usada é o quilograma ou quilo. Então, medida de massa é o que nós usamos para pesar, tá? A massa é o peso, tudo bem? Então, vamos lá, o peso do alimento, o nosso peso, peso de um objeto, de um animal, tá? A é um instrumento utilizado para medir a massa. O que é o instrumento utilizado para medir a massa? Então, aqui vocês vão completar. 1 quilograma é igual a quantas gramas? Lembra? Quantas gramas precisa ter para completar 1 quilo, certo? Meio quilograma é igual a quantas gramas? Se aqui é uma quantidade para chegar a 1 quilo, e aqui uma quantidade para chegar a meio quilo, tá? Então, tem que ser meio aqui, tá? Metade desse valor aqui. D. 2 pacotes de 500 gramas é igual a quantos quilos? 4 pacotes de 500 gramas, 4 pacotes agora, não é mais 2. 4 pacotes é igual a quantos quilos? Quantos quilos você pesa? Então, aqui é uma questão muito importante, não deixem de responder, tá? Se vocês não têm balança em casa, coloquem o peso aproximado da última vez que vocês pesaram, tudo bem? Que depois nós vamos fazer uma atividade bem bacana com o peso de vocês. Item 2. Marque com um X somente o que compramos aos quilos. Então, a gente compra arroz por quilo, o vinagre é por quilo e a fita é por quilo, o álcool, a batata, o açúcar, o feijão, o refrigerante, a carne, o frango, o fubá e os ovos, tá? Então, aqui vocês vão colocar só o que se compra por quilo. Pode pedir ajuda aí pra mamãe, pro papai, tá? E se vocês tiverem dúvida, também dá uma olhadinha aí, procura um pacote de arroz para ver se na embalagem mostra o peso, né? Para ver se é por quilo, por grama, tudo bem? Aqui, o que compramos por quilo, se na embalagem tiver G de grama, também é considerado, tá? É o que a gente compra por quilo, por peso, tá bom? Então, pode ser ou quilo, ou kg, ou o G de grama, ok? Próxima atividade. É tudo no quilo. É o nome da atividade que vocês vão colocar no caderno, tá? Para quem não for imprimir. 1. Pinte os produtos que podem ser comprados a quilo. Então, quem imprimir pode pintar. Quem não imprimir,
só escreve o número 1 e o nome dos produtos que podem ser comprados aquilo, tá? Então, aqui é uma fita, né? Um tecido, um presunto, tá? Uma mortadela, um presunto, um queijo, um arroz. Arroz do Bom é o nome do arroz, tá? É a marca. Óleo, cimento, um pacote de cimento, não parece aqui que tá escrito, mas é cimento, tá? E uma caixinha de leite. E tem 2. Marque um X nos produtos que podem ser comprados aquilo. É a mesma questão dessa atividade aqui, tá? Só que são itens diferentes. Então, quem não for imprimir, vai fazer o número 2 e vai escrever o nome dos produtos que podem ser comprados aquilo. Item 3, pinte os instrumentos usados para medir o peso dos alimentos. Então, aqui vocês vão pintar. Quem não imprimir vai escrever o nome desses produtos, desses instrumentos, tá? Utilizados apenas para o peso, certo? Próxima atividade se chama Falando de Gramas. Em 1 quilo, temos 2 meios quilos. Então, aqui, ó, meio quilo mais meio quilo é igual a 1 quilo, tá? A quarta parte do quilo equivale a 250 gramas. Então, aqui, 1 quilo, se eu dividir 1 quilo em 2, em 2 metades, vai ter meio quilo de cada, né? Que é 500 gramas e 500 gramas. Agora, se eu pegar 1 quilo dividido em 4 pedacinhos, não vai ter meio quilo, né? Meio quilo não é a metade? Aqui. E a metade da metade? A metade de 500. A metade de 500 é 250, tá bom? Se eu fizer 250 mais 250, eu vou ter 0 mais 0, 0. 5 mais 5, 10. Eu subo 1 aqui. 2 mais 2, 4. Mais 1, 5. Aqui, ó, o meio quilo. 500 gramas, tá? Então, se eu dividir 1 quilo no meio, eu vou ter 500 e 500, porque 1 quilo é 1.000 gramas, tá? Se eu dividir 1 quilo, 1.000 gramas, em 4 pedaços, cada pedacinho vai ter 250 gramas, porque 200 mais 250 mais 250 dá 500, aqui deu meio. 250 mais 250 dá 500, que deu o outro meio. Tudo bem? Quantos pacotes de meio quilo há em 2 quilos? Aqui vocês vão colocar a quantidade, 3 quilos e 5 quilos. Quantos pacotes de 250 gramas há em 2 quilos, 3 quilos e 5 quilos? Lembrando que meio quilo é 500 gramas, né? Meio quilo é em 2, ó. É 1 quilo dividido em 2. Agora, 250 gramas é dividido em 4. Então, para ter 1 quilo, eu preciso de 4. E para ter 2 quilos, eu vou precisar de quanto? De 8, né? Eu não preciso de 4 para 1, então eu vou precisar de mais 4 para 2. Aí, aqui vai dar 8, tudo bem? Última atividade. Qual é o peso? Observe e responda. Então, quem for fazer essa no caderno, vai escrever o nome da atividade, qual é o peso, e aí vai colocar a resposta, B, a resposta, tá bom? Não precisa colocar esses dados aqui, certo? A não ser que vocês queiram, tá? Para estudo. Então, o Paulo tem 17 quilos, o Ciro tem 15, a Luísa 12 quilos, o Marco 14 e o José 16 quilos. Quem pesa mais? Então, aí vocês vão ver o mais pesado, tá? Eles estão em cima da balança, viu? Uma balança digital que a gente usa também para pesar o peso do nosso corpo, tá? Para medir, o peso do nosso corpo. Então, o item B. Quem é mais leve, ou seja, quem pesa menos? Quantos quilos Paulo tem a mais que Luísa? Então, vocês vão comparar esses dois pesos e vai ver quantos quilos o Paulo tem a mais, tá? Quanto pesa Marco e José juntos? Então, aqui vocês vão fazer uma continha, tá? Para descobrir o total dos dois juntos. Quantos quilos Luísa tem a menos que Ciro? Então, vocês vão comparar aqui, tá?
e colocar a quantidade. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido, tá? É um pouco difícil no começo, um pouco complexo, tá? Mas vocês vão perceber com o tempo que a gente usa praticamente esses conteúdos todos os dias, né? Na hora de cozinhar, na hora de comprar alimentos, tá? Então a gente sempre tá pesando as coisas, a gente sempre tá medindo o que tá dentro, medindo o tamanho, medindo o peso, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, as professoras estão sempre à disposição. Podem perguntar. Beijo!